Olá a todos, eu sou Rodrigo Angerami, médico infectologista do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas. Estamos aqui para trazer mais uma ação da Prefeitura Municipal para o enfrentamento da febre maculosa no município de Campinas. Esse material visa prover informações aos profissionais da saúde das redes pública e privada, de profissionais que atuam na atenção básica, na urgência e emergência, na rede hospitalar, para o reconhecimento precoce e o tratamento adequado de casos suspeitos de febre maculosa. A disponibilização desse material se insere num contexto de ações que vêm sendo adotadas para o enfrentamento do surto de febre maculosa que estamos vivendo no município e para ações do futuro, para o tratamento de casos suspeitos de uma doença que faz parte da realidade epidemiológica do município de Campinas. Espero que a gente possa ter uma tarde bastante produtiva. Ao final eu vou deixar meus e-mails de contato e a gente vai ter, pelo que eu compreendi, um período para que a gente possa ter trocas através de perguntas pelo chat. Eu acho que é importante, né, muito embora o tema encomenda tenha sido febre maculosa brasileira atribuível a Rickettsia ricketts, é importante mencionar que no Brasil nós temos duas ricketsiosas, pelo menos duas, conhecidas, passíveis de vigilância, notificação, investigação no Brasil. A Rickettsia ricketts, que traz ali com ela a febre maculosa brasileira, que é bem reconhecida pelos estados endêmicos, ainda talvez não tão conhecida em algumas áreas aparentemente silenciosas, e a Rickettsia parkeri, que é uma rickettsia que vem, né, se associando a uma rickettsiose emergente. Ela é recém-identificada no Brasil, os casos vêm sendo reconhecidos aí gradativamente na medida que a sensibilização passe a ocorrer. Então, essas são as duas bactérias, as duas rickétsias do grupo das febres maculosas associadas a doenças que já são bem conhecidas e estabelecidas no país. Lembrando que não só a febre maculosa, mas todas as ricketsioses são doenças de notificação compulsória. E trago aqui, né, a necessidade da gente compreender de fato que, muito embora sejam rickétsias do grupo da febre maculosa, são rickétsias que levam a doenças distintas e, portanto, né, devem ser compreendidas com estratégias de vigilância, de investigação laboratorial distintas. Então, eu trago aqui um recorte dos dados disponibilizados até... Esse é um recorte que eu trouxe até 2017 e faço, né, um apanhado aqui entre a região sudeste e a região sul, que são duas regiões que compreendem aí os estados com maior número de casos. A região sudeste, na primeira tabela, vocês vão ver que se associa aí ao maior número de casos notificados. Então, tendo aí São Paulo com um número aumentado de casos quando comparado com os outros estados, mas todos os estados da região sudeste com notificação praticamente anual de casos. E na região sul, a gente tem um destaque aqui para Santa Catarina, que a partir de 2003 passa a ter a ocorrência de casos notificados em princípio, uma ricketsiose, que depois a gente vem a compreender que não seria febre maculosa por Rickettsia ricketts, e sim a ricketsiose pela Rickettsia parkeri, e é o estado que também, desde 2003, desde o início dos primeiros casos, vem notificando casos anualmente. Aqui abaixo, vocês vão ver os números relativos a número de óbitos, né? E aí é que eu faço, né, a menção de que a gente tem que compreender como doenças bastante distintas entre si. Por quê? Porque se vocês forem ver, nos estados da região sudeste, todos os anos nós temos óbitos praticamente associados à febre maculosa, uma proporção não desprezível dos casos, cerca de 20% a 70%, a depender do ano, acabam evoluindo para óbito, uma letalidade, então, bastante elevada, e nos estados da região sul, salvo
casos pontuais do Paraná, não há óbitos relacionados, não há óbitos notificados, não há óbitos confirmados, incluindo-se em Santa Catarina, que é o estado com o maior número de casos notificados, mostrando aí, então, que a gente tem regiões endêmicas, mas para rickettsiosis distintas. 3 ou 4 slides em relação à rickettsiose pela Rickettsia parkeri. Esse foi um primeiro trabalho bastante despretensioso nosso à época, né, em que foi publicado, ainda em 2009. E nós tivemos a participação dos colegas de Santa Catarina, na ocasião, da SVS, e o que chamava atenção é que, desde a emergência dos casos em Santa Catarina, nós tínhamos uma doença febril, uma doença com pródromos semelhantes, sim, àquilo que a gente observava em São Paulo, mas, por outro lado, com um perfil de gravidade muito distinto, ou seja, era uma minoria dos casos que apresentavam complicações hemorrágicas, neurológicas, e o que chamava muito atenção era a ausência de óbitos. Então, na ocasião, eram casos reconhecidos ou chamados de febre maculosa, e à época nós fizemos então essa provocação, no sentido de dizer, será que de fato, né, seriam duas faces de uma mesma doença ou doenças distintas? Posteriormente, a gente passa a ver a ocorrência de casos inicialmente anedóticos. Então, o primeiro comunicado foi do grupo de São Paulo, com Labruna, com o professor Yoshinari, a Mariana como primeira autora, de uma rickettsiose pertencente ao grupo das febres maculosas, mas não atribuível a Rickettsia rickettsii. Posteriormente, na Bahia, e, finalmente, mais posteriormente, a gente consegue, junto e liderado aí pelo Felipe, professor Felipe da Federal de Goiás, com o grupo do Labruna, caracterizar, né, a partir, inclusive, de isolamento e caracterização genética, uma outra rickettsiose pertencente ao grupo da febre maculosa, né, e que passa a receber um nome, então, bastante associado à característica ecoepidemiológica de onde ela ocorre, que é a Rickettsia parkeri cepa Mata Atlântica, ou seja, uma rickettsia com características ecoepidemiológicas que levaram, inclusive, a sua nomenclatura. Esse daqui é um trabalho do colega Álvaro, que fez uma revisão sistemática acerca de características clínicas da rickettsiose pela Rickettsia parkeri, e chama atenção que, muito embora, de fato, febre, cefaleia, mialgia, artralgia ocorram nesses pacientes, não necessariamente em todos, existe uma característica clínica que chama muito atenção e é muito semelhante ao que se descreve em relação à rickettsiose pela Rickettsia parkeri, também nos Estados Unidos, que é a presença de escaras de inoculação, de lesões nas áreas de inoculação, que são essas lesões que nós mostramos previamente, ou seja, no local da picada, no local do inóculo, você tem uma escara, né, e uma escara enegrecida, que é chamada de escara de inoculação. Essa é uma característica importante da doença e deve servir ali como um sentinela para que a gente possa pensar, né, nessa rickettsiose. Então, recentemente, a gente conjuntamente escreveu um artigo, uma letter, na realidade, uma carta, trazendo aí essa perspectiva de que a gente tem que começar a pensar na rickettsiose do Brasil de maneira distinta, considerando-se doenças distintas, agentes etiológicos distintos e epidemiologia distinta. Agora vamos especificamente para a febre maculosa brasileira. A febre maculosa brasileira tem a sua reemergência no país a partir do estado de São Paulo. O estado de São Paulo inicia na década de 90 uma vigilância para a febre maculosa em duas áreas ou duas regiões do estado onde os casos começaram a emergir. Essa é a capa do primeiro documento técnico à época, e eu chamo de reemergência por quê? Porque os primeiros casos já eram conhecidos ainda na década de 30. Essa daqui é a primeira publicação acerca daquilo que era chamado tifo exantemático de São Paulo, cujo autor era o Pisa, e já trazia uma série de casos com características clínicas muito semelhantes àquilo que a gente viria ou voltaria a observar
aqui no estado de São Paulo. Então, uma doença febril com pródromos de cefaleia, mialgia, presença de exantema, manifestações hemorrágicas, acometimento hepático, neurológico e uma letalidade extremamente elevada. Pós-reemergência, essa acabou sendo a primeira grande série, grande eu digo, porque era o que se tinha à época, ou seja, 23 casos, que nós viemos a publicar em 2006, mostrando que a doença, ela tinha, sim, ou guardava muitas relações com aquilo que o PISA descrevia ainda na década de 30, ou seja, uma doença febril, com pródromos inespecíficos, mais manifestações bastante severas, o que explicava em boa parte as formas graves que tanto o PISA viu na década de 30, quanto aquilo que nós passamos a ver aí na reemergência. Em relação às características clínicas, eu acho que é importante a gente trazer aqui alguns conceitos que são norteadores, inclusive, na questão da própria suspeição. Um deles é o período de incubação. É uma doença de transmissão majoritariamente vetorial, mas não única e exclusivamente. Recentemente, a gente teve um relato de transmissão por risco ocupacional com acidente pérfuro-cortante. Então, é passível de ocorrer outras vias de transmissão, e aí eu chamo a atenção para os profissionais que lidam e atuam com diagnóstico laboratorial de rickettsiosis, ou que fazem experimentos. O período de incubação, pensando-se na perspectiva de transmissão vetorial pelo carrapato infectado. De 2 a 7 dias, uma mediana em torno de 7 dias. Excepcionalmente, há alguns casos que é muito difícil a gente ratificar, mas que podem ter tido ali período de 15, 16 dias, que já foram mencionados, mas eu acho que é muito complicado, porque, via de regra, são pessoas que podem ter tido exposições um pouco anteriores, e isso, né, corromperia aí a questão da contagem do número de dias. A rickettsia é um bacilo gram-negativo, tem uma característica que explica boa parte das complicações que a gente vê, é uma bactéria intracelular obrigatória, ela infecta notadamente células endoteliais, então, em princípio, todos os órgãos vascularizados seriam passíveis de infecção e, consequentemente, de lesão, de agressão, né? Nós temos, em relação à rickettsiosi, a rickettsia rickettsii, quem mais estudou, né, são os grupos norte-americanos, que têm a febre das montanhas rochosas como seu protótipo, né? Mas a gente compreende que, do ponto de vista fisiopatogênico, se sobreponham, né? Até porque as complicações são muito semelhantes. Aqui vocês veem em vermelho as rickettsia inoculadas, né? Isso é modelo experimental, e aqui o arcabouço de células endoteliais, e o que você vê com a progressão da infecção é a multiplicação das rickettsia, ou seja, o vermelho se torna mais frequente, e começam a surgir continuidades entre, né, as células endoteliais. Isso explica 2 momentos em relação à doença. Um momento inicial de permeabilidade vascular aumentada, que pode levar a edemas periféricos, congestão pulmonar, derrame cavitário, extravasamento de plasma, e num segundo momento, uma lesão citopática das células endoteliais, que vão causar uma série de destruições teciduais, podem causar tanto fenômenos hemorrágicos quanto fenômenos isquêmicos, e que, do ponto de vista de repercussão clínica, a gente vê essa variedade de alterações. Então, quadros de edema pulmonar, ou edema periférico por conta do extravasamento, lesão tecidual associado à necrose de endotélio dérmico, áreas isquêmicas por lesão vascular da microvasculatura, diminuindo aí a perfusão e levando à isquemia, áreas hemorrágicas pulmonares associado ao edema, várias áreas hemorrágicas em sistema nervoso central. Ou seja, a letalidade que a gente vê muito é explicada por conta desse caráter multissistêmico e da agressividade com a lesão endotelial que nós vemos. Bom, do ponto de vista clínico, esse talvez seja um dos grandes desafios em relação à febre maculosa. Nós temos um período de incubação de 1 a 14, na realidade
mais frequentemente de 2 a 14. Nós tivemos um caso aqui em Campinas, há muito tempo atrás, de alguém que mencionava parasitismo em menos de 24 horas, mas a carga parasitária, a infestação tinha sido muito grande, talvez esse tenha sido um dos determinantes para um período inferior a 48 horas. Do ponto de vista clínico, é uma doença febril aguda, que traz aqui componentes muito frequentes em uma diversidade de outras doenças infecciosas agudas, como dor de cabeça, dor no corpo, ou seja, cefaleia, mialgia, tosse, sintomas gastrointestinais, dor abdominal, e isso tende a perdurar por 3 dias. Então, nesse momento, nós temos um paciente que tem pródromos inespecíficos, e um dos grandes desafios é que, laboratorialmente, os exames que nós utilizamos na rotina para avaliar e tentar postular hipótese diagnóstica também são inespecíficos. Então, se vocês forem ver o hemograma, que acaba sendo um exame extremamente importante, de fácil acesso, ele nos traz poucas informações nesse primeiro momento. Contagem de leucócitos tende a ser normal, eventualmente alguma leucopenia, desvio à esquerda já pode existir, então essa é uma coisa que para a doença bacteriana não é aquilo que a gente imagina como mais frequente, para doenças bacterianas em geral, é frequente para grãos negativos. A contagem de leucócito normal é diminuída com desvio à esquerda. Hematócrito e hemoglobina tendendo a estar normais, ou seja, diferentemente de outras doenças que podem cursar com o aumento da permeabilidade, a gente não vê transsudação a ponto de elevar, né, o hematócrito. Contagem de plaquetas pode estar diminuído em algum grau, eventualmente normal, e aqueles outros exames para avaliar lesões teciduais, lesões orgânicas outras, como transaminase, enzimas musculares, o próprio coagulograma, em geral dentro da normalidade ou pouco alterados. Então, clinicamente, poucas pistas, laboratorialmente, poucas pistas. E nessa fase, a gente tem como diagnósticos diferenciais doenças com incidência muito mais elevada, o que torna, então, muito difícil identificar durante uma epidemia de dengue, por exemplo, ou durante o período de sazonalidade de leptospirose, em áreas com emergência ou reemergência de chikungunya, durante surtos de enteroviroses, quais seriam, baseando-se única e exclusivamente nas manifestações clínicas, quais seriam casos potencialmente suspeitos de farmaculose, passíveis de tratamento. Então, esse é um grande desafio. Febre maculosa ganha esse nome até porque traz como uma manifestação clínica que nos ajuda muitas vezes a presença de exantema macular, maculopapular. A grande questão é que isso tende a surgir por volta do 4º, 5º dia, geralmente em extremidades, então não raramente você tem o exantema em área coberta por meia, coberta por sapato, e na propedêutica, se você não examina esse paciente, pode passar despercebido. Então, quando surge o exantema, a gente tem uma pista clínica adicional, obviamente que não é patognomônico, nem o tipo da lesão, nem a distribuição da lesão, mas é uma pista a mais. Entretanto, isso tende a surgir entre o 4º e 5º dia, e logo mais vocês vão entender por que o surgimento de exantema pode não ser necessariamente tão útil para que a gente suspeite precocemente. Então, aqui são duas imagens mostrando algumas lesões, aqui já atendendo até a lesões mais petequiais, ou seja, talvez uma fase já em que a gente já tenha lesão, alguma lesão endotelial, né? O exantema, então, surge entre o 3º e 5º dia, geralmente nas extremidades. Ele é centrípeto, ou seja, ele vai das extremidades em direção ao tronco, ou seja, mãos, pés, punhos, tornozelos, depois braços e pernas, e depois tronco. Eu considero como relativamente tardio para uma doença cuja evolução se dá favorável ou principalmente desfavoravelmente dentro de 7 dias. Ele é um exantema não prodigioso e, como eu disse, muitas vezes passa despercebido por estar em áreas cobertas, né? Na medida que ele ganha membros superiores e membros inferiores, a gente tem uma maior facilidade de visualização, então aqui vocês vão ver lesões em diversas fases, algumas já tendendo
né, a formação de petequias, algumas até com característica de vasculite, aglomerado de petequias. Aqui da mesma forma, então vocês veem lesões maculares, lesões maculopapulares e algumas lesões já com aspecto mais petequial, ou seja, mostrando a progressão da doença. Uma das características clínicas que também não é patognomônico, mas a gente vê com uma frequência grande, principalmente a partir do 4º para o 5º dia, além da presença das lesões cutâneas, aqui mostrando na palma, nos punhos, né, no dorso da mão, é esse edema de extremidades. Como eu havia mencionado, a gente tem perda de líquido do intravascular para o extravascular, e isso pode levar ali ao surgimento de edemas periféricos. E o que chama muito atenção é essa concomitância frequente do exantema com o edema. De novo, a presença desses achados clínicos, de modo algum, né, é o suficiente para dizer que se trata de farmaculose, mas em um indivíduo, em um paciente com antecedentes epidemiológicos de risco, quadros febris agudos e presença de manifestações como essa, é mais do que imperativo a gente pensar nesse diagnóstico diferencial. Então, algumas mensagens que eu acho que são importantes, baseando-se até em, né, problemas ou dificuldades no atendimento que a gente encontra quando discute os casos, e totalmente inespecífico o quadro clínico inicial. E a gente não pode se apaixonar por pensar em febre maculosa só quando surge o exantema. A gente vai ter que utilizar dos pródromos com os antecedentes epidemiológicos, mesmo antes do surgimento do exantema, porque pode vir a ser tardio, né, como determinante ou como fator para que a gente faça suspeita, que inicie tratamento apropriado, oportuno, que notifique e que se investigue laboratorialmente. Após o 5º dia, ou a partir do 5º dia, na medida que haja progressão da doença, via de regra associado à falta do tratamento até o 4º dia, a gente então passa a ter uma mudança, uma transição dos aspectos das lesões. As lesões tendem a ser mais dispersas e tendem a ser mais exuberantes, porque a gente já estaria numa fase de lesão endotelial. Então, você passaria a ter uma maior predominância de petequias, já teria ali algumas sufusões, e, principalmente, entre o 6º e 7º dia, você começa a ter, então, todas as manifestações clínicas, muitas vezes concomitantes, que levam a esse paciente evoluir para formas extremamente graves, passíveis de cuidados somente em unidades de terapia intensiva, e muitas vezes com um tratamento, ainda que antimicrobiano apropriado, mas insuficiente para reverter o padrão das lesões. Nesse momento, novamente, a gente não vai ter alterações laboratoriais que sejam específicas ou que sejam muito sugestivas da doença. Então, novamente, se mantém a leucopenia como o achado mais frequente em relação à contagem de leucócitos. Eventualmente, eu posso manter os leucócitos normais. Mais raramente a gente pode ter leucocitose, mas não é o que a gente vê com mais frequência. O desvio à esquerda é quase que uma regra nessas fases da doença. Não há tendência de hemoconcentração, pelo contrário, às vezes até por conta das estratégias de assistência ao paciente com hidratação, com reposição volêmica, a gente tende a ver uma tendência de queda de hematócrito, a queda de hemoglobina, que pode ter um componente até hemorrágico, mas geralmente as hemorragias não são de grandes proporções, a ponto de explicar uma queda importante de hemoglobina. A plaquetopenia é praticamente uma regra, e plaquetopenia nessas fases, a partir do 5º para o 6º dia, com contagens menores de 50 mil, na grande maioria dos pacientes, transaminases, tanto a ST quanto a LT, a TGO, a IgP, elevadas em níveis 2, 3 vezes acima do limite superior da normalidade, as enzimas musculares, CPK, LDH, também frequentemente elevadas. Existe uma alteração eletrolítica que também não é patognomônica, mas é muito frequente em pacientes com farmaculose, que é a hiponatremia,
Então, além de ser uma pista adicional do ponto de vista laboratorial, é alguma coisa que merece cuidado do ponto de vista de manejo do paciente, com necessidade de reposição do sódio. Esses pacientes tendem a fazer tanto por conta da plaquetopenia, quanto por conta da lesão vascular e da sepse propriamente dita, padrões muito variados de alteração do coagulograma, mas a gente diz que esses pacientes apresentam alterações, discrasias da coagulação, e muitas vezes uma tendência pró-coagulante, com marcadores pró-coagulantes presentes, mostrando a possibilidade até de ter microtrombos, né? A gente não tende a ver uma CIVD, uma coagulação intravascular disseminada clássica, mas existem alterações variadas e muitas vezes com status pró-coagulante do ponto de vista laboratorial e clínica. Bilirrubinas elevadas, notadamente as custas de bilirrubina direta, nós não temos hemólise nesses pacientes, a albumina frequentemente diminuída, e muitas vezes se acaba fazendo a investigação licórica por conta das alterações neurológicas que são frequentes, e aí a presença de petequias e sufusões, que muitas vezes leva a se pensar no diagnóstico diferencial com doença meningocócica, e quando se faz a avaliação do líquor, o líquor frequentemente tem uma pleiocitose, predomínio linfomonocitário, ou seja, a despeito de ser uma doença bacteriana, predomina-se linfomono no líquor, com aumento de proteínas, e glicorraquia, que pode estar diminuída, mas pode estar normal, né? Então, do ponto de vista didático e até clínico, a gente, na perspectiva de alterações cutâneas, a gente tem uma fase inicial maculopapular, que tende a progredir na medida que o acometimento endotelial se torne mais disperso, mais evidente, o surgimento de petequias, e quando a gente tem várias áreas confluindo de lesões endoteliais, a gente acaba tendo sufusões hemorrágicas e necrose tecidual. Aqui chamar a atenção para vocês, pacientes que tendem a evoluir para quadros de insuficiência respiratória, com necessidade de suporte ventilatório mecânico, invasivo, né? E aqui vocês veem paciente já com lesões no tronco, ou seja, aquelas lesões que surgem nas extremidades, progrediram até o tronco. Aqui eu trago para vocês achados de um mesmo paciente radiológico no início do quadro, ou seja, quando ele chega para atendimento tardio, e isso daqui se dá num período inferior a 48 horas, ou seja, vocês veem um aspecto tanto de congestão pulmonar e o que chama atenção a área cardíaca. Então, esses pacientes, eles podem fazer tanto derrame pericárdico quanto, né, a própria miocardite. No início, do ponto de vista respiratório, pacientes que têm acometimento pulmonar, ou seja, que a doença progrediu para lesão endotelial e em terreno vascular pulmonar, esses pacientes fazem tosse, fazem dispneia leve, moderada e grave, podem fazer o edema pulmonar por conta da transsudação. Uma das coisas que a gente sempre chama muito a atenção é que a dificuldade de se fazer reposição volêmica, de se fazer ressuscitação volêmica e o risco de edema pulmonar. Esses pacientes podem fazer hemorragia pulmonar, podem fazer SARA, né? Aqui, quadro de rebaixamento do nível de consciência, aqui com espasticidade de membros superiores, mostrando até um acometimento encefalítico nesses pacientes. Pacientes com necessidade de terapia substitutiva renal, de hemodiálise, esses pacientes fazem lesão renal predominantemente num primeiro momento por necrose tubular aguda, depois pode ter um componente também glomerular, então às vezes o paciente demanda ali a hemodiálise, ou seja, vai ser o paciente que perdeu a oportunidade de ser tratado em nível ambulatorial, por antibiótico terapia via oral, e precisou ser internado por conta das disfunções orgânicas. E aí chama atenção, né, de pacientes que eventualmente podem sobreviver, mas com condições extremamente, né,
graves do ponto de vista de perda de tecido, perda tecidual, de perda, inclusive, né, de artérios, ou seja, são pacientes que vão ter necroses extensas, pacientes que vão evoluir para amputação. Então, esses acabam não sendo quantificados naquela letalidade de 40%, 70%. Então, some-se a isso pacientes que podem sobreviver, mas com perdas funcionais como essas, né? Então, aqui é um paciente que a gente acompanhou ainda em 2006, né, mostrando a evolução das lesões, ainda iniciais, mas já mostrando sinais de isquemia periférica, aqui na alta e aqui no acompanhamento ambulatorial, mostrando que mesmo quando se sobrevive, muitos pacientes vão ter complicações que vão comprometer muito a qualidade de vida e tudo mais. Nessa fase mais avançada, em que a doença adquire feições hemorrágicas, icterohemorrágicas, aí nós passamos a ter a inclusão de outros diagnósticos diferenciais. A dengue continua sendo um diagnóstico diferencial importante, mas na sua forma grave, a leptospirose principalmente na sua forma de síndrome de Weil, a doença meningocócica é um dos principais diagnósticos diferenciais ao lado da leptospirose, a salmoneloses, outras sepses bacterianas, aí eu, né, tenho que pontuar streptococcus, estafilococcus graves. Em áreas endêmicas para malária grave seria um diagnóstico diferencial, assim como febre amarela também nas áreas endêmicas, áreas com circulação do vírus amarílico. Pensando-se até no componente epidemiológico, as questões relativas a acometimento pulmonar, a tendência de hemorragia, como nos casos das adenoviroses e acometimento renal, seriam ali, né, diagnósticos diferenciais importantes, né? E se nós formos pensar do ponto de vista de alteração pulmonar, próprio síndrome respiratória aguda grave, obviamente acompanhada, né, de alguma outra manifestação clínica, como exantema, como hemorragia, a febre maculosa ela pode progredir para SRAG também. Então, eu acho que a gente tem um grande número de diagnósticos diferenciais, alguns passíveis de maior ou menor probabilidade pela própria endemicidade, outros até passíveis de se descartar mais precocemente por conta de métodos point of care, como NS1 para dengue, ou eventualmente PCR para dengue, as hemoculturas para meningo, para estáfilo e estrépito, mas a gente tem um grande número de diagnósticos diferenciais. Aqui eu trago alguns para vocês. Todos os pacientes, tanto esse quanto esse, são pacientes que apresentaram ou apresentam, né, tiveram a presença de febre, cefaleia, mialgia, lesões em extremidades, eram de área rural, e aí a gente tem ali, né, a febre maculosa, num primeiro caso, e mostrando que petecas em extremidades também está presente em outras doenças. Aqui duas crianças residentes em área endêmica, com quadros de febre, mialgia, prostração, exantema, progressão para lesões cutâneas como essa, e aí a gente traz a questão do meningococo, sendo um bom diagnóstico diferencial, relevante diagnóstico diferencial para febre maculosa. Aqui a gente traz um paciente que tinha todas as antecedentes de risco possíveis para febre maculosa, dono de um pesqueiro, que ficava em torno do pesqueiro, com presença de hospedeiros vertebrados, tanto capivaras quanto equinos, que foi parasitado, e o que ele teve, na realidade, foi uma sepse por serrácea a partir de um foco intraabdominal, né? E aqui dois pacientes com quadro febril icterohemorrágico, antecedente de ter frequentado área silvestre em momentos distintos, um em 2001 e um em 2017, e esse foi o primeiro caso de febre amarela que a gente atende no HC da Unicamp, né? E esse foi um primeiro paciente de um grande surto que nós tivemos de febre maculosa aqui também na região. Então, mostrando a dificuldade de se fundamentar única e exclusivamente no diagnóstico, nas apresentações clínicas para pensar em febre maculosa. Eu não vou falar muito ou quase nada, eu vou falar a respeito de vetores, mas a gente tem dois principais vetores, que é o Amblyoma sculptum e o Amblyoma aureolatum, né, com distribuições geográficas distintas entre si. Aí eu estou falando especificamente do estado de São Paulo, mas só para dizer que, independentemente do vetor, do ponto de vista de apresentação clínica, ambas as áreas, seja aquelas
em que a transmissão se dá por Sculpton ou por aureolatum, a apresentação clínica da infecção pela Rickettsia rickettsii é a mesma, ou seja, letalidades bastante elevadas. Pensando especificamente em crianças, esse até onde eu tenho conhecimento, é a única publicação brasileira acerca de série histórica de farmaculose em crianças, ainda de 2009, e a gente mostra ali uma frequência de complicações bastante grave, menos importantes ou frequentes que adultos, e uma letalidade em crianças aí de 30%, ou seja, mesmo em crianças que tendem a ter muitas vezes formas brandas de algumas outras infecções, né, a depender da faixa etária, não ser um extremo, letalidade elevada. Então, algumas mensagens finais sobre o quadro clínico: rápida progressão para formas graves, é multissistêmica, principalmente nas fases mais avançadas, a partir do 4º para o 5º dia, e uma morbi-letalidade elevada. Do ponto de vista diagnóstico laboratorial, isso daqui são dados da minha tese de doutorado, mostrando para vocês curvas por dia de início de sintomas. Os pontos mais escuros são as medianas, os extremos, mostrando então contagem de leucócitos dentro da zona cinza, que é a zona de normalidade, contagem de plaquetas mostrando uma tendência de queda já a partir do 2º para o 3º dia, mas a queda mais importante, ou seja, o nadir ali entre o 5º e 7º dia. Mas aí, quando a gente olha hemoglobina, hematócrito, uma tendência de queda, mas sem um momento muito bem marcado, alterações de coagulograma também podendo ocorrer a qualquer momento, sem um momento muito bem definido durante a evolução, níveis de transaminases variados e variáveis ao longo de todo o período de evolução, ou seja, a gente não consegue ver uma curva muito nítida, bilirrubinas também níveis variados e mostrando ali uma falta de padrão, ou seja, a partir de qual dia a bilirrubina seria mais elevada, a gente não tem isso. E chama atenção em relação ao sódio, uma tendência de queda aqui a partir do 4º dia, mas também nada que possa nos dizer que isso seja uma tendência clara a ponto de nortear a hipótese. O diagnóstico específico se dá no Brasil, principalmente por detecção sorológica, a técnica é por imunofluorescência. A imunofluorescência a gente coleta a primeira amostra na fase aguda, logo no início dos sintomas, no primeiro atendimento, e nós temos que garantir que a segunda amostra possa ser colhida idealmente 2 semanas após a primeira, né, no sentido de poder utilizar daquilo que a técnica prevê, que é observar a elevação dos títulos de anticorpos. Existem técnicas ou métodos diretos específicos, como isolamento, que é feito a partir ou do coágulo sanguíneo ou de fragmento de pele. Isso é extremamente importante para a gente poder caracterizar a riquétsia, mas traz ali limitações do ponto de vista da biópsia de pele em si, quando a gente vai falar de biópsia por punch, eventualmente escarificação poderia ajudar, mas tem questões relativas ao acondicionamento, a questão de manter refrigerado a menos 70 graus, até que possa ir para um LACEN. Então, é uma técnica importante, mas operacionalmente muito difícil. A PCR surge aí como uma boa opção para diagnóstico das formas graves. Então, falando uma perspectiva do estado de São Paulo, a técnica ela é amplamente utilizada nas formas graves e óbitos, e aí tem uma justificativa para isso. Lembrem-se que a PCR precisa, no sangue, ela precisa detectar riquétsias circulando, né? Como na fase inicial a riquétsia está dentro do endotélio, você não vai ter uma riquetsemia importante. Então, você só teria uma riquetsemia importante a ponto de ter um resultado confiável, ou seja, uma sensibilidade boa para a PCR, numa fase mais avançada, quando já tem lesão endotelial, ou seja, já tem todas aquelas lesões que nós mostramos. Então, nas fases iniciais, sem grandes complicações, sem grandes evidências de lesão endotelial, a PCR acaba sendo um exame potencialmente limitado pela sua sensibilidade. Do ponto de vista de confirmação laboratorial, a gente tem que ter uma ascensão dos títulos de anticorpos entre a primeira e a segunda amostra. Essa ascensão ela tem que ser, pelo menos, né,
de 4 vezes, ou seja, a gente sairia ali, né, de algo em torno de 256 para 1024, a gente sairia de 128 para 512, e existem algumas situações muito limítrofes, em que se aumenta 2 vezes, de 128 para 256. Nessas situações, a gente vive o conflito de dizer, poxa, foi suspeito, teve detecção de anticorpos, mas não teve viragem. Em algumas situações, eu acho que sempre há discutir com a vigilância do seu município, do seu estado, uma terceira amostra eventualmente pode vir a ser útil, no sentido de tentar pegar mais um aumento da titulação, né? E são casos que merecem continuar sendo olhados com cuidado, porque houve um desafio antigênico a ponto de produzir anticorpos, pode não ter sido necessariamente Rickettsia ricketts, mas pode ter sido uma outra rickettsiose, sempre contextualizando com o cenário epidemiológico, o quadro clínico, né? Aqui eu trago um exemplo para vocês, né, de um caso de febre febre maculosa associada a Rickettsia parkeri, de cepa Mata Atlântica, e olhem só vocês, né, a titulação que se observou para a Rickettsia cepa Mata Atlântica, extremamente elevada, mas ainda assim uma titulação reagente para Rickettsia ricketts, ou seja, existe reação cruzada, pertence ao mesmo grupo das febres maculosas, e aí, em situações em que pode haver tanto a ocorrência, ou clinicamente, ocorrência de ambas as riquetsias no mesmo cenário, ou clinicamente surgir muito Rickettsia parkeri, a gente tem que tentar avançar no sentido de poder, pelo menos, diferenciar pelas lâminas de imunofluorescência o que seria Rickettsia ricketts e o que seria Rickettsia parkeri pelo método sorológico. Então, algumas mensagens finais para laboratório: não existem marcadores laboratoriais específicos na fase aguda, as alterações laboratoriais que podem nos ajudar a sustentar a hipótese de febre maculosa geralmente são tardias, e muito mais do que sustentar o diagnóstico é sustentar a gravidade. Então, do ponto de vista diagnóstico, os exames gerais eles perdem muito no sentido de não poder nos direcionar para a etiologia, mas para a tendência de gravidade, sim. O diagnóstico laboratorial específico é potencialmente tardio, se eu for pensar numa perspectiva de diagnóstico sorológico, porque depende de uma segunda amostra, e o desafio de se conseguir colher segunda amostra. Esse é o grande desafio que a gente tem, é muito complicado, muitas vezes, conseguir a adesão do paciente de voltar para o serviço ou de ir a um serviço para se colher a segunda amostra. Tratamento: essa daqui eram as recomendações iniciais aqui no guia de 2009, que trazia doxiciclina para casos leves e moderados, no manejo ambulatorial, e nos casos mais severos, o cloranfenicol. E na ocasião ainda se contraindicava a doxiciclina para crianças e gestantes. Aqui a gente tem duas questões que nos traziam muito desconforto. Um deles é que a gente utilizava o melhor antibiótico para as formas leves e o antibiótico de segunda escolha para as formas mais graves, ou seja, aqueles que tinham maior chance de risco. E não utilizávamos as melhores drogas, né, ou a melhor droga, que era a doxiciclina, para crianças menores de 9 anos. E por que a doxiciclina é a melhor droga? Bom, desde 2002, isso já é recomendado na febre das montanhas rochosas, então o CDC já recomendava, não só para a febre maculosa, mas para outras doenças transmitidas por carrapatos, tanto em crianças e em adultos. Então, a questão da doxiciclina para crianças nos Estados Unidos já era alguma coisa superada há muito tempo, né? E isso baseando-se em quê? Em alguns estudos epidemiológicos, e aqui eu vou passar mais rapidamente, mostrando, comparando tetraciclina com o cloranfenicol, lembrando que a doxiciclina é uma tetraciclina, mostrando que pacientes que os tratavam com cloranfenicol, quando comparados com a tetraciclina, tinham uma maior chance de morrer, ou seja, epidemiologicamente, né, havia evidência de um efeito protetor, né, da doxiciclina superior quando comparado com o cloranfenicol. Microbiologicamente, estudos que são relativamente antigos, mas são extremamente importantes porque são difíceis de serem feitos, lembrar que é uma bactéria intracelular, estudos para avaliação, né, de MIC, que é a concentração inibitória mínima, que é um dos parâmetros que a gente utiliza para avaliar uma capacidade bactericida ou bacteriostática de um antimicrobiano, mostrava que o cloranfenicol
tinha um MIC extremamente elevado quando a gente comparava, né, com a doxiciclina, ou seja, podendo chegar até 8 vezes, né? Ou seja, eu precisaria ter muito mais doxiciclina, uma concentração muito mais cloranfenicol em concentração maior para ter o mesmo benefício do que eu teria com doxiciclina. Eu precisaria ter menos doxiciclina para ter uma atividade bacteriostática maior. Isso se reproduziu em outros estudos, né? E a ponto de haver praticamente uma campanha na literatura no sentido de mudar paradigmas. Então, esse é um artigo de um periódico pediátrico, ratificando que, muito embora houvesse no imaginário, nas experiências mais antigas, a questão de que doxiciclina não poderia ser utilizado para criança, isso cai por água quando se fala em febre maculosa ou febre das montanhas rochosas. Por quê? Porque a morbi-letalidade é muito elevada. Então, o benefício de tratar supera em muito um eventual risco de alteração dentária. E eis que surge depois vários outros estudos mostrando que crianças que foram tratadas com doxiciclina por conta da hipótese de febre das montanhas rochosas, não apresentaram alterações dentárias. Então, isso norteou, inclusive, desde 2002, esse é o Red Book, que praticamente é a bíblia de doenças infecciosas e imunizações pediátricas, colocando que a doxiciclina é a droga de escolha para tratamento de febre das montanhas rochosas em pacientes de qualquer idade, crianças pequenas, antes dos 8 anos, quando suspeita forte, consistente de febre das montanhas rochosas. E em 2004, a gente conseguiu, junto da sociedade liderada pela SBS, à época o Stefan, junto da Sociedade Brasileira de Pediatria, mudar a recomendação e colocar a doxiciclina para todas as formas clínicas, mais leves, mais graves, e para todas as faixas etárias. Eu acho que esse foi um grande avanço, e esse grande avanço, ele tem aí um salto extremamente importante, e aí eu quero louvar o esforço de diversas gestões, mas agora especificamente na gestão aí da Lides, da Luciana, dentro do GT, de conseguir trazer doxiciclina para uso parenteral, né? E essa era uma questão que a gente vinha desde 2006 apontando como necessário, desde 2012 junto do Ministério, e isso 10 anos depois conseguiu se tornar viável, a ponto de sair esse documento, essa nota técnica, que os senhores, as senhoras nos seus municípios e estados provavelmente vão ter acesso, se já não tiveram, acerca da disponibilização e os procedimentos para se adquirir a doxiciclina. Eu não vou entrar nessa seara, até porque há questões de estado, de município, para a discussão dessa logística. O que eu trago aqui é que a doxiciclina parenteral passa a ser disponibilizado pelo Ministério da Saúde para tratamento de casos suspeitos de febre maculosa. Então, a gente tem grandes avanços. A gente hoje já assume tratar com doxiciclina crianças, todas as formas clínicas, e já temos apresentação tanto para formas leves quanto para formas severas, né? Aqui eu fiz um diagrama que eu acho que é extremamente importante. Por quê? Porque o fato de termos doxi-EV não significa que todo paciente com febre maculosa vai ser tratado agora com doxiciclina EV. Doxiciclina é um antibiótico, um antimicrobiano com uma ótima absorção via trato digestivo, tem ali, né, uma boa biodisponibilidade, então acho que isso é um elemento norteador. Primeiro, períodos de incubação. Não se faz profilaxia para febre maculosa após parasitismo. Essa não é uma recomendação nem nacional, nem internacional. O que se faz é monitorar o surgimento de sinais e sintomas após o período de parasitismo. Nas fases iniciais, até o 4º para o 5º dia, eu digo que essa doença é passível de tratamento ambulatorial, obviamente com follow-up, com segmento periódico, né, no sentido de avaliar a evolução. Por exemplo, se estiver vomitando, talvez a gente tenha que transicionar para apresentação parenteral, mas via de regra a gente conseguiria, como vem conseguindo, tratar esses pacientes com doxiciclina por via oral. Naquela transição, quando começa a surgir o exantema, quando alteram de uma maneira mais significativa os exames laboratoriais inespecíficos, a gente é passível até de internar o paciente e começar por via oral. Isso não seria de modo algum uma heresia, né? Acho que
pode se assumir, é um paciente que, embora internado, está deglutindo, está tendo aporte por via oral, e na eventualidade de não responder, né, de uma maneira satisfatória, de tiver intolerância, aí transicionar para uma droga parenteral. Naqueles pacientes, a partir do 6º dia, por conta de todas aquelas lesões que nós mostramos, a fase avançada da doença, eu compreendo que a regra vai ser utilizar o tratamento parenteral. Eventualmente, pacientes que eu comece a tratar com um tratamento parenteral e apresente uma melhora importante, e apresente clínica e laboratorialmente, critério até de alta, eventualmente a gente poderia até voltar a transicionar para a via oral, mas isso vai ser individualmente avaliado, caso a caso, por quem está fazendo a assistência. Onde tratar? Bom, por motivos óbvios, assim como toda doença febril, infecciosa aguda, vai depender do status clínico do paciente, ou seja, aquilo que ele vai depender de tratamento em cuidado semi-intensivo, intensivo, parenteral ou não, né? Não há uma indicação de internar todo caso suspeito com farmaculose, a não ser que ele esteja com características clínicas que surgiram doença grave ou demande tratamento parenteral. Do ponto de vista de manejo, além do tratamento, nas fases mais avançadas, esses pacientes demandam cuidados intensivos. Eu quero chamar a atenção aqui para a questão do controle rigoroso de sinais vitais, quero chamar a atenção para a questão da reposição hídrica, que deve ser com cautela, de modo a gente não ter um papel iatrogênico no edema pulmonar, a utilização de diurético é caso a caso, repor o sódio quando hiponatremia, transfusão de hemoderivadas segundo as indicações clássicas e o protocolo do seu serviço de hemoterapia, hemodiálise, indicações clássicas, suporte ventilatório quando necessário, drogas vasoativas quando necessário, ou seja, não há nada muito específico para a farmaculose, é o manejo do paciente grave. Então, concluindo em relação ao tratamento, a gente pode ter diferentes diagnósticos diferenciais com abordagens terapêuticas distintas, mas é imperativo tratar precocemente, com antibiótico correto e precocemente, idealmente antes do início do 4º para o 5º dia. A indicação do tratamento é fundamentada na clínica e na epidemiologia, a ausência de relato de parasitismo não vai descartar o risco de infecção, como nós vamos ver um pouquinho mais adiante, a ausência de exantema não descarta a suspeita, como a gente já viu, e a doxiciclina é a droga de escolha. O grande desafio que nós temos é reduzir a letalidade. Então, essa daqui é o boletim epidemiológico desse ano. Vocês veem que é uma doença, de fato, de baixa incidência. Muito provavelmente pode ser que o número de casos possa ser maior e, por não coleta da segunda amostra, a gente não vai ter um número real, mas a gente vai ver que uma letalidade que está se mantendo em níveis muito desconfortáveis, isso em âmbito do Brasil, em torno aí dos seus 40%. No estado de São Paulo, a gente tem uma investigação sindrômica muito, né, robusta, ou seja, se faz o protocolo de investigação de doença icterohemorrágica, talvez a gente detecte bastante, né, os casos graves que poderiam eventualmente terem sido considerados leptograve, sepse grave ou doença meningocócica, e esse ano, para vocês terem ideia, a gente está com uma letalidade aí superior a 70% no estado de São Paulo, muito embora o número de casos seja, né, considerado pequeno, ou seja, até 27 de julho, na regional de Campinas, que é a principal área endêmica, a gente teve essa letalidade em torno de 70%. Eu estou falando de uma região específica, mas que é a principal região de transmissão, principal área endêmica do estado, e o número de casos pequeno, né? E causa desconforto, por que essa letalidade? Isso daqui é uma publicação de 1944, chamando a atenção de que a letalidade era de 80% a 90%. Se a gente for ver a nossa letalidade hoje, com tudo que a gente tem de suporte avançado de vida, o uso de antimicrobiano mais acessível, a gente chega a ter uma letalidade em alguns anos pouco inferior ao que se tinha 70, 80 anos atrás. Então, nós temos que mudar essa curva. Bom, por que se morre mais? Isso daqui são observações que a gente tinha. Se morre muito mais por febre maculosa brasileira do que por febre das montanhas rochosas, muito embora, do ponto de vista etiológico, a etiologia seja a mesma. Isso já tinha sido reportado numa publicação ainda de 2005, a partir da nossa série de casos. Em 2006, a gente faz uma observação, ou seja, por que se morre muito? É porque a gente trata mal?
porque nós não temos doxy parenteral ou porque a gente teria uma cepa mais virulenta. Isso a gente mencionava em 2006. Em 2014, a gente tem uma primeira evidência de que talvez a gente possa ter, de fato, uma cepa mais virulenta de Rickettsia na América do Sul, explicando então por que talvez na América do Sul a febre maculosa pela Rickettsia ricketts tem uma letalidade maior do que na febre das montanhas rochosas. E em 2020, experimentalmente, se comprovou que a cepa originária da América do Sul em modelos animais é muito mais virulento. Ou seja, a gente tem uma doença de fato grave que se explique muito, talvez, por conta de uma Rickettsia mais virulenta. Mas não, eu acho que a gente tem também uma questão relativa à assistência. Olha só, a maior parte dos casos, quando chegam no serviço que a gente estudou, essa é uma série de casos que eu estudei, 70% dos casos já chegam como síndrome febril hemorrágica ou ictera hemorrágica. Ou seja, a gente chega com a ter a suspeita, poder ter a oportunidade de tratar muito tardiamente, né? Isso daqui são dados da minha tese, mostrando o porquê do tratamento precoce. Até o 4º dia, então, a gente vai ter aqueles pródromos que eu mencionei. A partir do 5º dia, a gente vai ter a maior frequência dos pacientes apresentando o exantema, mas olhem só vocês, a partir do 5º para o 6º dia. Eu começo a ter todas aquelas disfunções orgânicas e o óbito tende a ocorrer entre o 6º e 7º dia. Nós não podemos imputar a uma cepa eventualmente mais virulenta a letalidade que a gente observa. A gente tem suspeitado e tratado tardiamente os casos. E quando a gente observa, está muito consonante, ou seja, fator preditivo de óbito, né, no Brasil, vem sendo todos aqueles que a gente observa do ponto de vista clínico. Então, esse daqui foi um trabalho que a gente fez junto com o Stefan, liderado pelo Stefan, né, e mostrando que existe uma série de sinais e sintomas que, quando presentes, são fortemente associados ao risco de óbito, né, preditivos de óbito, e aí eu chamo a atenção principalmente para os quadros neurológicos, né. Isso daqui está muito consonante àquilo que a gente observou com esse estudo americano, né, em relação à febre das montanhas rochosas, mostrando que, se você começa a tratar até o 3º dia, você vai ter a maioria dos pacientes tratando ambulatorialmente e uma minoria hospitalizado. Se você começa a tratar entre o 3º e 5º dia, você vai ter praticamente metade dos pacientes já com necessidade de internação e alguns dos quais, no 5º dia, já com necessidade de UTI. E se você começa a tratar a partir do 6º dia, você vai ter praticamente 100% dos pacientes com necessidade de tratamento intra-hospitalar e uma tendência crescente de demanda por UTI. Então, eu acredito que a gente, né, tem visto, tem tido, né, a chance de ter o diagnóstico em fases mais precoces, mas isso não está acontecendo por conta de baixa suspeição, e no mundo real, os pacientes têm chegado aqui entre o 5º e o 6º dia. Ou seja, por mais que eu passe e vir a ter doxy para uso parenteral, não vai ser isso que vai reverter a história natural. A outra questão, além do tratamento precoce, é o fato de que alguns profissionais ainda são resistentes a utilizar, principalmente na faixa etária pediátrica. Então, esse é um estudo americano mostrando que 80% dos profissionais entrevistados sabiam que doxy era melhor, mas do ponto de vista clínico, melhor, superior, droga de primeira escolha, mas só 35% utilizavam, talvez até com resquícios daquela compreensão de que não se poderia utilizar doxiciclina para crianças. Hoje é um paradigma que caiu e hoje nós já temos amparo nos nossos documentos técnicos de utilizar a doxiciclina para crianças, independentemente da faixa etária. Grande desafio para reduzir letalidade é o diagnóstico diferencial, principalmente naqueles dias que são mais importantes, os 3 primeiros dias, principalmente quando a gente pensa em cenários como esse. Nossas urgências, emergências, em cenários, né, habituais ou em cenários, eventualmente, de epidemias de dengue, como foi essa imagem. Qual vai ser o paciente, ou há um paciente aqui, que apresente suspeita de dengue, mas também possa, por conta dos riscos de exposição que teve, também ser considerado febre maculosa. Se formos basear única e exclusivamente na questão clínica, nós vamos errar. E aí mostra para nós, né,
o que significa febre maculosa durante uma epidemia de dengue. Então, 2015, que foi aquele ano em que nós tivemos um grande número de casos de dengue, quase 1.600.000, a gente teve uma letalidade de 0,05. No mesmo ano, a gente teve 158 casos de febre maculosa no Brasil e uma letalidade de 42%. Eu me recordo que naquele momento, a grande maioria dos casos, principalmente no estado de São Paulo, foram pacientes que foram atendidos, foram classificados conforme risco para A, B, C ou D para dengue, que receberam hidratação conforme se preconizava para dengue, mas na realidade eram casos de febre maculosa que não foram tratados com antimicrobianos. Então, nós temos que ficar atento no sentido de sensibilizar nossos profissionais que estão na linha de frente para atendimento de arboviroses, que principalmente em áreas endêmicas, que febre maculosa continua sendo uma realidade, nós temos que identificá-los. Tá? Para identificar, a gente tem que conhecer quais são os fatores de risco. Então, para a febre maculosa brasileira, a gente tem um cenário relacionado ao Amblyomma sculptum, que envolve áreas silvestres, áreas rurais, áreas periurbanas, mas notadamente rurais e silvestres, por conta até dos hospedeiros. Então, a gente vai ter capivaras, vai ter equinos, vai ter a questão da proximidade com coleções hídricas, né? E muitas vezes associadas a atividades de lazer, que é uma realidade frequente para nós aqui no estado de São Paulo. Existem áreas em que a transmissão se dá pelo Amblyomma aureolatum, essas sim, com características mais periurbanas, né? E aí o papel de cães, de canídeos, inclusive os cães domésticos, que podem translocar o vetor, mesmo para pessoas que não frequentem as áreas com infestação por esse vetor. Então, esse é um grande desafio em áreas muito urbanizadas, próximos de áreas, né, de transição, de áreas próximas a áreas silvestres, em que pode haver a presença do Amblyomma aureolatum, a questão da translocação, né? E especificamente aí em relação a Rickettsia parkeri, né, também um ecossistema bastante característico, a gente tem aí a questão do Amblyomma ovale, né? Outros hospedeiros amplificadores, então a gente tem que ficar atento para isso. O que eu acho que é importante a gente ter também como legado? Não raramente a gente ouve, não pensei em febre maculosa porque o paciente negava a exposição a carrapato. Isso daqui são dados de São Paulo, 2003 a 2008, um trabalho que a gente fez junto da doutora Giselda Katz, mostrando o quê? Né? Que a presença de carrapatos foi referido por 74% das pessoas que tiveram cura, dos casos confirmados com cura. E em 54% dos pacientes que evoluíram para óbito, ou seja, se referiu menos à exposição a carrapato dentre aqueles que morreram. E olhe só vocês, perto de 1/3 dos pacientes não referia exposição a carrapato, ou seja, passou despercebido. Então, não ter sido exposto a carrapato não é fator de exclusão. Então, como é que eu vou identificar isso? Bom, primeiro eu preciso conhecer os cenários ecoepidemiológicos. As coisas têm mudado muito em relação à rickettsiose, talvez até por conta de uma expansão. A Luciana deve estar me ouvindo, eu estou terminando já, Luciana. Inicialmente, a gente tinha transmissão em cidades menores, muito difícil de caracterizar o que era urbano, o que era periurbano e rural, áreas silvestres como essa, e nos últimos tempos a gente vem observando transmissões em parques públicos, como foi aqui em Campinas, como foi na Pampulha. Então, a gente começa a ter uma mudança de cenário e a gente precisa começar a sensibilizar não só profissionais que atendam pacientes nessas áreas que eram classicamente as mais endêmicas, rurais e silvestres, e que muitas vezes acabam sendo aquelas que de fato têm maior número de casos, mas também aquelas pessoas que se expõem a áreas urbanas, né? Lembrar que é uma doença que ocorre em ambos os sexos, em todas as faixas etárias, mas chama-se a atenção pela grande maioria dos casos ocorrendo em adultos, e adultos predominantemente jovens, muito disso por conta de atividades que são exercidas nessas áreas. Então, isso daqui é um estudo ainda de 2006 que nós fizemos, mostrando e corroborando aquilo que se mantém até hoje. Predomínio de sexo masculino, jovens e tanto para atividades recreacionais quanto ocupacional. Então, lembrar que febre maculosa é uma doença associada, sim, a lazer e associada muito
a questão ocupacional. Então, pessoas que trabalham em parques e jardins, tratadores de animais, trabalhadores de área rural. É importante que se conheça muito bem as zonas quentes, que se mapeiem os serviços de referência. Então, isso daqui é um documento que a gente tem produzido pelas minhas colegas do Departamento de Vigilância em Saúde de Campinas, notadamente o CEVAD e a Unidade de Vigilância de Zoonoses, que georreferencia todos os casos. Aqui, quanto mais escuro, maior é o número de casos, mostrando que há zonas quentes, e essas zonas quentes devem servir ali de elementos norteadores, tanto para a sensibilização dos profissionais da vigilância, quanto dos profissionais da área de assistência, né? Temos que reconhecer as zonas quentes. Então isso daqui foi um surto que a gente teve, cada um dos pontinhos vermelhos foi um caso, no mesmo ano, enfim, mostrando então que surtos ocorrem, e esses surtos, na medida que surge o primeiro caso, a gente tem que atuar no território no sentido de poder detectar e evitar a ocorrência não de outros casos, se não for possível, mas pelo menos minimizar a evolução para formas graves. Essa matriz é uma matriz que talvez é a primeira vez que eu tenho apresentado, mas como reduzir a letalidade por farmacolose? Se a gente fosse a fixar única e exclusivamente nas formas clínicas, na apresentação clínica, nós vamos errar. Nós vamos errar porque nós já mostramos que é uma doença muito pouco específica, em que o marcador exantema tende a ser tardio, o exantema surgindo entre o 3º e 5º dia e o óbito ocorrendo entre o 6º e 7º dia, né? Então, a gente tem que tratar pacientes baseando-se numa clínica de doença febril aguda, sem evidência de outros focos, idealmente antes do 5º dia, mas o mais idealmente ainda até o 3º dia, com ou sem exantema. Então, a presença do exantema não deve ser o elemento norteador para eu pensar em farmacolose e tratar farmacolose. Se ele estiver presente, ótimo, é um elemento clínico a mais que pode tornar a minha hipótese mais robusta, mas ainda assim não é confirmatório. Mas a ausência do exantema, de modo algum, pode fazer com que a gente não considere farmacolose. Em quem? Naqueles pacientes, naquelas pessoas que vivem, que se deslocam, que foram trabalhar, que foram a lazer em áreas onde podem ter sido infestados pelos vetores conhecidos, que tenham frequentado áreas onde existam os hospedeiros desses vetores e condições ambientais propícias à existência dos vetores. Por que eu pus aqui sinalizando? Obviamente que se mencionar que foi parasitado por carrapatos, assim como a presença do exantema, é mais um elemento que corrobora a minha hipótese como robusta. Mas eu mostrei para vocês, e isso é frequente quando a gente faz anamneses acerca dos antecedentes epidemiológicos, negar que foi parasitado. Mas quando você pergunta sobre ter frequentado áreas onde pode ter sido parasitado, aí você consegue ter essa informação. Você frequentou áreas em que havia capivaras, em que havia equinos, você frequentou áreas ou esteve em áreas onde os cães se deslocam para áreas de mata, você reside em áreas onde os cães se deslocam para a área de mata, você frequentou a área de mata, você frequentou a área rural. Para o paciente que tem quadro febril agudo, sem exantema, ainda que não tenha referido ou não refira exposição a carrapato, ter frequentado áreas com essas características me ampara, subsidia a minha hipótese. Então, finalizando, nós temos duas febres maculosas no Brasil, com cenários ecoepidemiológicos distintos, agentes etiológicos distintos e quadros clínicos distintos. A gente tem uma distribuição ainda talvez subestimada, então a gente vê uma maior concentração de febre maculosa, seja por Rickettsia ricketts, seja por Rickettsia parkeri, nos estados da região sudeste e região sul. Os óbitos ocorrendo majoritariamente, única e exclusivamente, na região sudeste, mostrando então a área com Rickettsia ricketts, mas não exclusivamente.
né? Então, eu acho que a gente talvez tenha um cenário ainda desconhecido em outros estados, considerando, sobretudo, o fato de que Amblyomma sculptum é um vetor amplamente disseminado país afora, né? A gente tem que reduzir não só a letalidade, mas morbidade. Então, tratar precocemente esses pacientes implica em evitar a progressão para complicações como essa num garoto de 14 anos, que vai ter perdas funcionais importantes para a vida toda. A gente tem que fazer com que os nossos profissionais de saúde detectem precocemente, idealmente até o 3º dia, não mais tardar do que o 4º dia, para que se inicie o tratamento num período que eu considero de ouro para diminuir morbi-letalidade. A gente tem que utilizar das melhores drogas, e no caso, a melhor droga é a doxiciclina, e agora com a possibilidade para uso parenteral, sem, obviamente, assumir, tratar todos com droga para uso parenteral, na medida que eu quero justamente poder ter a oportunidade de tratar os pacientes com suspeita de farmaculose ambulatorialmente, sem complicações. E, nesse caso, o tratamento vai ser por via oral. A gente precisa implementar medidas mais eficazes de comunicação de risco, para que as pessoas diminuam o risco de parasitismo, principalmente nas áreas endêmicas. Sempre que possível, discutir sim a questão do controle, manejo ambiental, manejo de hospedeiros, controle vetorial, mas quando não for possível, a gente tem que fortalecer as ações de prevenção. E colocar a farmaculose como um paradigma de saúde única, ou seja, essa é uma doença que deve ser compreendida por todas as áreas da vigilância que lidam com saúde animal, saúde humana e a questão ambiental. Eu convido a todos terem acesso a esse documento que eu acho que foi uma conquista de muitas pessoas, lideradas aí pelo SBS, novamente efetivado finalmente aí pela Lídice, pela Luciana e toda a equipe. É um documento primoroso, que é um guia de febre maculosa com todas as características, né? E eu faço um convite, finalmente, para quem não conhece o PROMED. Eu sou moderador do PROMED em língua portuguesa, esse é o site, é uma plataforma totalmente gratuita, você recebe os informes por e-mail, a gente vem atualizando aqui muitas vezes com alguma antecedência frente aos comunicados oficiais, surtos, casos, óbitos por febre maculosa, que só um recorte, mas não é específico, então vai ter todas as doenças consideradas emergentes ou emergências de saúde pública ou surtos que ocorrem em países de língua portuguesa, no meu caso. Para vocês poderem ter acesso àquele ao site, vocês vão encontrar esse campo que é a assinatura, e ao ter o menu de assinatura, vocês têm a oportunidade de escolher diversas línguas, né, ou diversas regiões do mundo, e aí, se quiserem ter as informações relativas ao Brasil, vocês vão escolher o PROMEDPort, que também está no Twitter. Então, aqui são 2 relatos recentes de febre maculosa em São Paulo e no Espírito Santo, dos casos que estão acontecendo recentemente. Então, o Twitter acaba sendo também uma opção mais ágil para receber. Então, esses são meus 2 e-mails. Eu agradeço aí convite, a paciência, espero que tenha conseguido contribuir aí de alguma forma para, né, para que a gente consiga enfrentar a febre maculosa como um real problema de saúde pública no Brasil. Muito obrigado, hein?